Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos iniciar no Foco, a verdade nua e crua. Você que não se inscreveu no nosso canal, inscreva e compartilha. Roda a vinheta. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Nem o município, nem a educação, nem os fundos de desenvolvimento, nenhum deles perderá nada. Juro com a mão e a alma sobre a Constituição do Brasil e perante Deus defender a liberdade de cada cidadão brasileiro. E somente Deus me tira daqui. Pela corrupção impune, toma nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvar a tiraniza. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Por favor, me ajuda. Olá, eu sou o Walterson Mengali e vamos iniciar no Foco. Eu sou um homem branco, de 37 anos, barba, cabelo grisalho, tô com uma blusa meio bege, estamos aqui no nosso estúdio, no Foco. Hoje, a nossa convidada é Ivone Silva, uma figura emblemática no cenário político paulistano, atualmente ocupa a presidência do Instituto Lula, um grande instituto, vice-presidente da CUT e se destaca por ser a segunda mulher a presidir o Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo e região, também com a grande responsabilidade. Formada em Ciências Políticas pela USP, MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria da Fundação Getúlio Vargas, e sua trajetória, com compromisso com a justiça social, uma voz poderosa e respeitada aqui em São Paulo. Tudo bom? Ivone, seja bem-vinda aqui no nosso podcast. Muito obrigado, Walter, pelo convite de eu vir aqui no Foco. Eu sou uma mulher negra, cabelos encaracolados, estou com uma blusa pink, bem pink, né? Mesmo, uma calça preta e unhas hoje estão pintadas de vermelho, né? Legal. Então, quero agradecer muito. E, além de tudo isso, ainda sou arquiteta, Arquiteto urbanista. É isso mesmo. Eu fui fazer a minha faculdade de arquitetura agora aos meus 46 anos, né? Porque eu queria... Sempre sonhei com isso e fui realizar meu sonho aí depois dos 40, né? Legal. Ivone, fica à vontade, você quer um espaço para a gente poder conversar, dialogar e apresentar e conhecer quem é a Ivone. E eu queria saber, qual que é a história da Ivone? Quem é a Ivone, essa mulher guerreira de fibra que está em vários espaços importantes, né? E a gente gostaria muito de ouvir sua história. Bom, eu nasci em Santo André, eu fui para Carapicuíba, eu tinha 8 anos, isso foi em 78. Porque lá estava inaugurando a Coab lá, né? Como a gente sabe, a Coab de São Paulo fez algumas Coabs fora da capital, né? Até devido, acho que, terreno na época, que deveria ser mais barato, algumas coisas assim. E eu fui morar em Carapicuíba. Então, eu fiquei em Carapicuíba até 2006, quando eu vim morar em São Paulo, na Zona Norte, que eu resido lá até hoje, na Zona Norte. E a trajetória foi de uma adolescência numa Coab, né, numa periferia, longe de tudo, né? Carapicuíba era 30 quilômetros longe de São Paulo, sorte nossa que tinha o trem, só que era um trem extremamente precário. Quando você vê lá, quando eu comecei a trabalhar aos meus 15 anos, né? Eu trabalhava perto de casa, mas depois eu comecei a trabalhar no centro de São Paulo, no Mapping, e eu vinha para São Paulo todos os dias, era um trem, imagina um trem sobre... Lotado. Não, lotado era pouco, porque tinha época que o pessoal em cima, tem umas fotos aí que você pode olhar na internet que era isso, né, que hoje está muito melhor o transporte lá, e também hoje, por exemplo, você tem a interligação com o metrô, né, então uma coisa importante, né, quando a gente fala questão de transporte, né, do município, porque muita gente da grande São Paulo trabalha em São Paulo, né? Então, quando você tem essa interligação, ela é muito importante, né? A questão da mobilidade urbana, né? Acho que em São Paulo e a região metropolitana
né? Evoluiu, mas ainda Não, precisa... deixa muito a desejar, porque hoje, por exemplo, é possível sair de Carapicuíba, você pega interligação na Barra Funda e anda vários lugares. Mas naquela época você descia na Júlio Prestes, eu ia a pé, eu pegava um ônibus até o centro, que quem conhece aí era o Mapping, né? Que era aqui na Praça Ramos, né? Hoje já não é mais, foi uma loja que foi fechada, né? E depois eu fui trabalhar no centro de São Paulo, continuei morando em Carapicuíba, trabalhando no centro, no Unibanco, né? Que eu entrei, virei bancária em 89, né? E continuei. E estava ali começando o que eu iria fazer de faculdade. Foi aí que eu entrei e resolvi que eu ia fazer Ciências Sociais. Aí fiz Ciências Sociais da USP, onde eu me formei em 97. E em 89 também já comecei a ser militante do sindicato. Mas eu fui ser diretora, né, do sindicato, vim para uma chapa concorrer só em 97. Enquanto isso, eu militava no Partido dos Trabalhadores, lá da minha região, já militava antes, me filiei em 94, né? Já cumpria várias tarefas, né? Estudava, trabalhava, militava, estava no sindicato. Exatamente, já te queria essa coisa de transformar o mundo, ter um mundo melhor, né? Não só para mim, como todo mundo, né? Porque eu vivia isso, né? Imagina, então naquela época também já tinha as passeatas antes, né? Pelo passe do estudante, que não tinha, né, gente? Então, era algumas coisas que nós temos livre, hoje, né? O passe livre, então já tinha essas disputas e hoje, infelizmente, até hoje ainda tem isso, né? Que é você ter que pedir, né? Então, tinha, por exemplo, na época que você pagava 50% da passagem para estudante, hoje você não paga, mas já teve época que você pagou, né? Então, teve grandes lutas aí que nós sabemos que hoje, né, você consegue, tá bem melhor, mas ainda não tá melhor como deveria, né? E depois que eu entrei na USP, era aquele sacrifício, né? Então, pegava um ônibus, né? Porque quem conhece a cidade universitária não passa ônibus dentro dela. E também não tinha metrô naquela época também. Hoje tem um metrô que é próximo, né? Então, eu tinha que sair, pegar um circular, sair da USP, ir lá e pegar o Coab, né, Carapicuíba, que passava na avenida ali em Pinheiros, ia para casa, chegava meia-noite, acordava às 5 horas da manhã, ia trabalhar, então era assim, essa rotina maluca. E ainda é uma realidade de muitos jovens trabalhadores, né, que tem que acordar. E é a nossa realidade, né, Walter? Quem mora longe, por exemplo, hoje eu moro em Santana, que é 8 quilômetros do centro, né? Então, eu trabalho muitas vezes no centro. Mas é a realidade de todo mundo hoje, né? Que é você, se você quer fazer alguma coisa, estudar ou até lazer, você normalmente não é perto de onde você mora. E eu tenho andado muito por aí pela cidade de São Paulo e o lazer tá aqui no centro, tá na Paulista. E nos bairros não tem. Então, se você quer um lazer, você vai ter que sair para cá. A gente que mora no extremo da zona, zona leste, zona sul. Quem é grande São Paulo também, né? Porque a gente tem essa interligação, também vai ter o mesmo problema. Então, todas essas dificuldades que eu vejo hoje as pessoas falando para mim nas reuniões no bairro, eu passei, né? E passo, né? Só que passo menos, porque hoje, por exemplo, eu posso pegar um metrô da linha azul e que chego aqui muito rápido, né? Mas aí, lógico que também da minha casa até o metrô é um ônibus, ou você tem que ir de carro, ou de, sei lá, outro transporte, né? As pessoas hoje usam Uber, aplicativos e outras coisas, né? Mas é uma realidade de todo mundo que a questão do transporte, ela é preocupante, né? Então, vivi muito isso, né? Sobrevivi, né? Mas eu não acho legal isso para todo mundo, né? Porque é sacrificante, imagina, você tem 15 anos, né? Você já começa a trabalhar, vai estudar à noite. Então, já fiz o meu colégio, né? Eu estudava em Osasco, trabalhava perto de casa ali na divisa, que é Osasco e Carapicuíba. E então foi essa minha vida, sei lá, até 30 anos com essa rotina, né? Então é muito pesado, né? Para até terminar a faculdade, depois terminar outras coisas, fazer curso, sempre foi assim. Né? Sempre então, foi bem puxado, né? Bem puxado a vida, assim, né? De pouco sono e final de semana, o que você faz? Estuda, né? Estuda, né? Então, aí quando eu entrei no banco, que o banco naquela época era 6 horas, né? Então, eu saí de uma jornada de 8 horas de segunda a sábado. Aí eu entrei no banco de segunda a sexta, 6 horas. Aí começou a me aliviar, foi aí que eu consegui até estudar mais e entrar na USP, entendeu? Bacana. Fazer a minha faculdade. Né? Como é que foi essa experiência de fazer ciências políticas? Ciências sociais. Ciências sociais, ela engloba ciência política, ciências sociais e antropologia. Legal. Né? Então foi muito interessante, né? Porque
Nas ciências sociais, você estuda essa questão das mudanças da sociedade, né? Tanto mudanças sociais como mudanças econômicas, né? Então, você vai entendendo um pouco como é que a sociedade chegou onde nós estamos e como é que ela pode mudar, né? A gente estudava lá capitalismo, socialismo, então várias outras matérias que eram muito importantes, que eu fui entendendo essa história, e tinha tudo a ver com militar, né? Aí que eu fui militar no partido, né, do lado de Carapicuíba, então fazendo as campanhas de prefeito, de vereadores, e também no sindicato eu também militava, né, participava ativamente das assembleias, das reuniões, do que era necessário aí para fazer a organização dos trabalhadores. Então eu entrei em março de 89, em setembro eu já estava junto com a minha classe, né, com o meu sindicato, fazendo greve. Né, porque eu achava importante essas reivindicações. Né? Quem não sabe, hoje quem é bancário que está aí nos assistindo, nos ouvindo, hoje a gente tem PLR, tem vale-refeição, vale-alimentação, tem auxílio maternidade de 6 meses, mas para chegar até isso, nós tivemos muita greve. Muita luta, então, quando eu entrei, não tinha vale-refeição, não tinha PLR. Depois nós conquistamos. Que é o PLR? Só para o pessoal participação, quem não conhece, é assim, a participação nos lucros e resultados do banco, né? Nós fomos uma das primeiras categorias a ter isso no início da década de 90. Foi com muita negociação e com greve. Nós tivemos greve para ter o nosso vale-refeição, depois vale-alimentação, depois ter 13ª cesta. Então, cada conquista que nós fomos fazendo, e eu vi muito isso dentro dessa década de 80, de 90. Passei durante a década de 90 com Fernando Henrique, com o Collor, né? Participei aí das seatas aí, né? Pro impeachment aí do Collor, né? Então, foram momentos muito duros para a classe trabalhadora durante a década de 90, né? Que a gente não tinha aumento salarial, né? A gente fazia greve, descontava os nossos dias e a gente não tinha, às vezes, nada de aumento. E hoje, né, e principalmente para a galera que está chegando hoje, né, é importante contar essa parte da sua história, Ivone, porque as pessoas precisam saber que os direitos não vieram, né, os direitos não vieram de graça, não vieram, né, vamos dar o direito para o trabalhador. Não, né, a categoria dos bancários, outras categorias tiveram que lutar para poder, e junto né, conosco ter o também, direito. assim, por exemplo, eu lembro muito bem na década de 90 o Fernando Henrique indo para cima, por exemplo, dos petroleiros, né, na época, que foi uma grande greve que eles tiveram e foram para cima, e também na década de 90 foi assim, o nosso embate contra a privatização. Eu já estava ali no final da década de 90, dos anos 2000, a gente já ia para a rua contra as privatizações. E hoje todo mundo viu aí o que é privatizar, né? Tem a Enel aí em São Paulo, que deixa muito a desejar com o seu serviço, né? Aí nós tínhamos a Telesp, que foi privatizada, e que falaram, vai melhorar o sistema de telefonia em São Paulo. Não melhorou, não melhorou porque hoje nada. É um horror. Qualquer uma, né? Que você muda, às vezes, e não resolve o problema, e é cara. Né? Então, você não resolveu o problema privatizando, né? Ao contrário, que a gente percebeu, por exemplo, que a Enel, ela utilizou todo o sistema que tinha de modernidade que antes de privatizar, e depois ela não investiu nada para privatizar. E por isso que hoje a gente fica no escuro aqui, centro de São Paulo, onde nós estamos hoje, fica às escuras. Às vezes tem apagão aqui, né? Apagão, e a gente que está aqui, a gente também sofreu com isso. Eu nunca imaginava um negócio desse, né? Você no centro de São Paulo ter apagão. Então, são os problemas que nós vemos aí da privatização, e é muito alinhado isso, né? Entre o governador e o prefeito da cidade de São Paulo. Eles querem privatizar tudo. Né? Então, hoje na cidade de São Paulo, essa linha também, né? Privatiza parques, privatiza isso, privatiza aquilo. O prefeito entregou a Sabesp, né? Então, ele abriu mão de fazer discussões da Sabesp. Então, está agora uma maior briga agora na Câmara Municipal para não fazer a privatização da Sabesp. Então, a questão da privatização, eu já vi isso lá atrás e estou vendo de novo que, assim, gente, não funciona. Privatizar a Sabesp não vai resolver nosso problema. Já manda um recado para todos, né, aqui que estão acompanhando a gente, todos de São Paulo. Qual que é o prejuízo de privatizar a Sabesp aqui no estado de São Paulo, aqui na capital? Bom, privatizar a Sabesp é você encarecer as tarifas, hoje você deixar de ter um trabalho social. Então, hoje você tem aí as tarifas sociais, né, que você tem muitas famílias que pagam muitas vezes metade, né? Hoje a Sabesp, ela presta um ótimo serviço, colocando água encanada e esgoto, onde ninguém quer ir, né? E lógico, uma empresa privada, ela não vai fazer isso, que é igual a Enel, né? Então, a Enel quer dinheiro. Se não tem num bairro que vai ter dinheiro, quer dizer, ela quer que alguém pague por isso, né?
Então, é importante que a gente seja contra essa privatização. Então, nós estamos aí numa luta, né? A Central Única dos Trabalhadores, da qual eu sou a vice-presidenta, nós estamos nessa briga para não deixar privatizar, né? Não só aqui na cidade de São Paulo, que a CUT é estadual, mas ela está fazendo essa luta em todas as cidades de São Paulo. Mas aqui, especialmente você que mora aqui na capital, venha conosco nessa briga contra a privatização da Sabesp. Você vai perder muito. Você vai ver a sua tarifa aí dobrar, triplicar, a mesma coisa que aconteceu com a energia elétrica, né? Então é importante. Aonde a gente vê o que privatizou, né, Piorou. piorou. Uhum. Né? Então, e essa questão da água é um direito, né, básico, e aí você privatizar, né, usar isso como uma mercadoria é de uma crueldade E a gente imensa. tem a comparação hoje, né, Walter? Por exemplo, Rio de Janeiro privatizou. Olha a água como é. As pessoas recebem lodo na sua torneira, né? E da Sabesp, gente, eu não tenho que reclamar da água da Sabesp na minha casa, eu acho que nem na sua, nem de todos os moradores aqui, porque é uma água que chega com uma qualidade que não... Pouquíssimos lugares do mundo têm essa qualidade dessa água que nós temos aqui em São Paulo. Ou seja, vai piorar. Sim. Vai piorar. Então, nós devemos investir dinheiro aí, né? Não privatizar. E o prefeito aqui, o Ricardo, está deixando, não tenho nada a ver com isso, não tem nada a ver com a Enel, não tem nada a ver com nada. Ou seja, você tem um prefeito que não administra nada. Nada ele tem culpa, nada ele pode fazer, nada ele faz, né? Então, é um grande problema. Legal. Você estava falando aí da sua entrada no sindicato, é. né? Então vamos passar por esse... Vamos lá, vamos passar voltar. por É que a esse gente fez lado, um desviozinho, né, da mas é importante, acho que a privatização. privatização, acho que é um tema que a gente precisa debater mais, Ivone. Então acho que nós precisamos trazer um outro momento você aqui para a gente falar só da privatização, que é um tema, acho que é importante, né, para esclarecer as pessoas, porque às vezes as pessoas falam, o serviço tá ruim, vamos privatizar, mas ele não sabe se, né, o quanto que vai piorar privatizando, né, a questão da Sabesp, tem o debate da questão do metrô, da CPTM, tudo, né, a gente sabe, a questão da privatização vai deixar o serviço mais precário. Mas eu queria que você contasse mais pra gente dessa sua entrada no sindicato, né, e como foi você chegar à presidência de um sindicato tão importante que nem esse. Então, como eu falei, eu entrei na categoria em 89, desde lá eu já militava, participava das reuniões no sindicato, participava da organização, mas eu só entrei na chapa do sindicato. Eu fui convidada nas chapas anteriores, mas eu não fui, né, por problemas aí diversos. E eu só entrei em 97, né? Então, minha primeira gestão foi de 97 a 2000 no sindicato. Então, eu entrei e fui fazer, como todos os diretores que entram, né, fazer a base mesmo, né? Então, eu fazia aqui a região central, né, e fui fazendo. E dentro do sindicato, depois eu fui para a executiva do sindicato, né, porque a gente tem toda a diretoria e temos 12 pessoas da executiva. E lá eu fui para as pastas lá de jurídico, depois eu fui para outras pastas e cheguei a secretária de finanças junto com, na época o presidente era o Luiz Cláudio Marculino, que hoje é deputado estadual aqui, né? Tínhamos também a nossa secretária-geral, a Juvândia, que hoje ela é vice-presidenta da CUT e presidenta da nossa confederação. E a partir dali, em 2000 até 2010, eu fui secretária de finanças, né, do sindicato. Depois eu fui para a nossa confederação. Legal. Eu fui ser secretária-geral na confederação em 2011 e voltei em 2014 para ser secretária-geral do sindicato, né? E em 2017 eu virei presidenta aí do sindicato. Então eu fui calcando aí vários, né? E foi muito legal, muito trabalho, né? Muito trabalho, né? Isso é muito trabalho mesmo. E em 2017 eu assumi aí a presidência do sindicato, né? E quem era antes de mim era a Juvândia, que foi a primeira mulher presidenta do sindicato logo após o Luiz Cláudio. Eu fui a segunda, né, primeira mulher negra, e agora nós temos a Neiva, que ela é a terceira mulher presidenta do sindicato. E a gente, quando nós entramos no sindicato, tanto eu, Juvândia, Neiva, né, e outras mulheres, né, já tinha uma luta nessa questão das mulheres serem presidentas do sindicato e estar nos cargos principais, porque tem um grande problema, não só o movimento sindical, como partidário mesmo, né? Que as mulheres, elas estão ali... no mercado de trabalho também, né? Elas estão ali, né? Então, nós éramos metade da categoria, só que a gente não representava isso dentro do movimento sindical, dentro dos sindicatos bancários, né?
E aí, nessa chapa, né, a Juvândia era a presidenta, eu era a secretária-geral e a secretária de finanças, né, que depois eu era a secretária de finanças quando a Juvândia entrou, né, e nós tínhamos uma outra mulher que era da organização. Então, dos 4 cargos, 3 eram mulheres, né, na época já que a Juvândia entrou. Então, a gente foi calcando isso, né? E junto, por exemplo, não é fácil, e junto né? com o Luiz Cláudio, a gente no comitê, né, que são os 4 cargos, eram 2 homens e 2 mulheres. Daí depois um dela chegou a 3 mulheres. Aí depois foi de novo 2 mulheres e 2 homens. E agora nós temos aí são 4 mulheres, né, no comitê administrativo aí, né? Então acho que são cargos importantes que você vai percebendo que vai fazendo essa mudança, Legal. Né? Isso é bom porque inspiram outras mulheres, né? Sim. A buscar, a estar em posições posições de poder. Sim, posições porque assim, o lugar da mulher é onde ela quiser. Exatamente. Gente, se ela resolver, ela vai ficar em casa, vão dela. Mas se ela resolver que ela quer ser presidenta de uma empresa, diretora de uma empresa, ela quer ser presidenta de um sindicato, presidenta de um partido, ser vereadora, ser deputada federal, a sociedade ela tem que dar todos esses meios para ela, né? Então, Legal. dentro do sindicato, a gente sempre discutiu isso. Como é que eu posso fazer que as mulheres elas consigam chegar a esses cargos? E para isso, gente, você tem que ter creche, você tem que ter um apoio, né? Não adianta, por exemplo, você faz uma assembleia e não tem uma creche. A assembleia é à noite, né? Então, hoje as assembleias, elas são eletrônicas até, né? Mas, dentro de um partido, você tem uma reunião, você tem não sei o quê, tem que ter creche, tem que ter um apoio para que ela possa realmente ser presidenta do sindicato e poder ser mãe tranquilamente, sem ter nenhum problema em relação a isso, né? Isso. Então, né, quero dar os parabéns aí, porque né, você inspirou outras mulheres, né? Outras mulheres você também se espelhou para poder tá aí e né, vamos puxar na questão do Instituto Lula. Você é presidenta, né? A presidenta. Primeira mulher presidenta lá do Instituto Lula. Conta pra gente um pouco desse desafio, né? De estar como presidente de um instituto que carrega esse peso. Bom, eu saí da presidência do sindicato e aí o Postman, né? Que o Márcio Postman, que era o presidente do Instituto Lula, eu já era conselheira do Instituto Lula, porque o Instituto, primeiro que ele é da sociedade civil, né? Ele é organizado por várias pessoas, fazem parte desse instituto. E eu já era conselheira, já conhecia, já participei bastante ali. E eu peguei, assim, me convidaram, né? Falaram, Ivone, que você topa ser presidenta? Vamos ser presidenta, né? Já estava ali, as pessoas me conheciam. E foi muito importante aí essa parte de ir para uma instituição que preserva a memória do presidente Lula. Que pé que nós estamos hoje, né? Nós somos um instituto para preservar a memória do que é o atual presidente da República. Ainda bem que é o atual presidente da República, né? Que tem nos salvado aí de realmente o Brasil voltar a ser importante, tanto na questão mundial, como também na questão do Brasil, da gente ter várias políticas públicas voltar. E o Instituto Lula é isso, né? Então, a gente faz essas conversas, por exemplo, a gente tem feito conversas, por exemplo, debates sobre a China, sobre a África, então, assuntos mais globais, né? Que para trazer sobre tecnologia, então, a gente lançou um livro agora, a gente fala muito bem tecnologia, e também a gente tem lá no nosso site a questão do nosso Museu da Democracia, que é muito interessante, que a gente sempre defende muito e preserva essa coisa da democracia, que é importante para o país, é importante para o mundo, é importante para nós, né? E tá lá o site, quem tiver curiosidade, o institutolula.org.br, você vai lá olhar e ver tudo isso. Também tem lá o nosso Instagram, que é o Instituto Lula, é importante aí as pessoas seguirem, saber aí o que a gente faz lá no Instituto Lula. Legal, então você que está nos acompanhando, se tiver dúvida do Instituto Lula, entre lá nas redes sociais, site, né? Acho que é muito importante conhecer o trabalho que o Instituto Lula desenvolve, né? No comando de uma mulher negra, né, que tem aí todas essas características que é importante, né, que se tem muitas mulheres que se espelham, né, nessas características. Ivone, queria perguntar um pouco sobre a questão do aumento das mulheres na política. Né? Como você vê isso? Você tá aí, né, nessa caminhada, e a participação das mulheres na política? A gente vê ainda que tem muita dificuldade, muito preconceito, muito machismo, né? Como você vê essa questão da participação das mulheres na política? Olha, é um espaço realmente ainda que as mulheres não se sentem à vontade, né? Não se sente à vontade até mesmo porque vários problemas. Então, quando você vai nos bairros, você vê as mulheres, né?
Muitas mulheres são presidentes de associações, são líderes nas suas comunidades, mas por que que elas têm muita mulher ali? Que é um espaço que ela está próxima a buscar o seu filho na escola, porque ainda é função dela, né? O marido não compartilha com ela isso, e a sociedade também ainda acha que é obrigação da mulher só dela cuidar do filho, né? E eu acho que essa é uma questão muito importante que a gente tem que mudar. Quem é responsável pela criança é a sociedade. Né? Não é só a mulher, porque ela está sozinha, que ela tem que, às vezes, cuidar do seu filho sozinha, né? Se ela é mãe solo, ou se ela tem um pai, né, que muitas vezes não consegue fazer mudança com ela. Então, você tem muita liderança nos bairros, isso, porque ela consegue levar a criança. Muitas vezes ela trabalha perto, né? Então, ela tem um salão de cabeleireiro, ela é manicure, ou ela trabalha num comércio local. Então, você vê muitas lideranças mulheres. Quando você vai para outros espaços, por exemplo, de ser vereança, de ser, às vezes, deputada, o que você percebe é que, muitas vezes, se é o homem vereador, o homem deputado, ele vai escolher uma mulher para ser o seu sucessor, né? Então, muitas vezes, as mulheres estão lá na base, elas não são escolhidas aí ou não conseguem avançar nisso, né? Porque o olhar da política ainda é muito machista. Mas, quando você vai fazer campanha, as pessoas querem votar em mulher. Sim. Daí a gente percebe muito mesmo que ela quer votar. Como tem eleitores que vão querer votar nos homens, né? Mas eu acho que isso está mudando um pouco, porque a mulher, desde que a gente tem feito muito esse debate, né, sobre ter mais mulheres na política, eu acho que as mulheres estão vindo mais, estão se entendendo mais, que é importante aí ter realmente mulheres na política. Então está ficando um pouco mais fácil, mas ainda tem essa resistência. E a gente vê, né? São Paulo tem várias... São Paulo não, Brasil... Tem vários municípios que não tem uma mulher candidata, porque ela sofre tanto. Imagina, tem várias câmaras de vereadores, tem uma mulher. Gente, ela sofre demais, porque todo dia ela discute, porque todo dia é lá falando, volta para casa, vai lavar roupa, mas ela sofre muito em relação a isso, né? Então, a sociedade ela tem que mudar o seu jeito de achar o seguinte, a mulher ela pode estar onde ela quiser. Sim, e outra mulher, ela cumpre, né, o papel de cuidar de casa, cuidar do filho, trabalhar, né, porque muitas já são rimo de família, Isso. né, então, e aí às vezes fala, sobra espaço para poder discutir política? Sobra, né, sobra, mas aí mas aí a sociedade precisa garantir assim, isso. Se você tem uma creche que garanta isso para você, tudo bem. Né? Se você tem outro espaço que você consegue levar seu filho, se você tem do Estado todo esse aparato, você consegue muito bem fazer isso, né? E eu acho, por exemplo, você vai ter que fazer reuniões ou nos espaços vai estar preparado para receber criança, né? Você não pode chegar no espaço e falar assim, não entra criança nessa reunião, eu não vou poder fazer na Assembleia. Não, tem que ter o espaço que a criança possa ir junto com sua mãe, principalmente, para fazer os debates de política, né? Legal. Ivone, você também é um quadro né, novo dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, e eu queria perguntar, o que te motivou né, a colocar sua pré-candidatura à disposição do Partido dos Trabalhadores, um pouco do que a gente já conversou da mulher na política, mas né, agora, né, se colocar, estou aqui à disposição da sociedade. Conta pra gente o que motivou. Olha, porque assim, eu sempre penso a questão da importância de votar em mulheres, né? Mas aí você tem que ter mulheres né, na política para você votar. E eu achei, bom, eu já cheguei na presidência do sindicato, eu tenho experiência política, né? Eu organizava e fazia negociação por mais de 1 milhão de trabalhadores, né? 1 milhão de pessoas são impactadas, porque quando você faz uma negociação para 500 mil trabalhadores, imagina, é ele e a família dele, né? Que você aumenta, sei lá, aumenta o salário dele, a PLR dele, o vale-refeição, por exemplo, o vale-refeição da categoria é 1.800, então ele impacta na família como um todo, né? Se a pessoa mora com os pais, é o pai que vai ser beneficiado, mora com a mulher, né, e os filhos vão ser beneficiados. Então eu falei, bom, eu estou preparadíssima para ser uma vereadora na cidade de São Paulo, né? Então, por que não me colocar como pré-candidata nesse novo desafio? Então, foi um pouco isso. E porque eu moro nessa cidade hoje, eu vejo que ela precisa muito, realmente, né, de ter pessoas que tenham esse olhar que eu tenho, né? Porque já peguei ônibus, já peguei trem, já precisei de inclusive, você é da zona sul... Zona Norte. Zona Norte de São Paulo. Zona Norte de São Paulo, mas eu tenho andado a cidade como um todo, porque o vereador e a vereadora não pode cuidar só do seu bairro, né? Ele deve cuidar da cidade como um todo, até porque os projetos na cidade, ela vai você discute a cidade como um todo, você não discute muitas vezes só um bairro, você discute todos os bairros, né? E infelizmente a gente não vê isso, né? Então a cidade está bem abandonada. Então eu falei, bom,
Eu quero participar disso, eu quero mudar essa cidade, eu quero que essa cidade ela seja boa para mim e para os outros, né? Então, ter parques, né, que você possa andar tranquilamente com a sua família, ter mais lazer, você ter momentos de, por exemplo, você poder pegar ônibus, né, sossegado e ser ônibus realmente que você consiga transitar. Então, hoje na Zona Sul você vê o absurdo, né, de você não ter linhas de ônibus. Na Zona Leste também. A Zona Norte, onde eu moro, não é diferente. Chega no terminal agora de Santana, às 6 horas da tarde, a partir das 5. Um horror. Os ônibus tudo lotado e não dá conta, porque todo mundo no mesmo horário, né? De você ter emprego nos bairros, de você ver não ter enchente nos bairros, né? Lá na Zona Norte, a gente sofre um pouco com isso. Choveu muito, enche os rios, né? Enche as avenidas e você não consegue sair da Zona Norte. Já aconteceu isso várias vezes, né? Das 3 pontes lá, que a gente saiu da Zona Norte e não saiu porque está enchente. Que também acontece isso na Zona Sul, na Zona Leste, em Moema, né? Então, você percebe que a cidade realmente ela está abandonada. Então, eu acho que eu posso colaborar muito com essa parte, né? De realmente ter uma cidade que seja boa para todo mundo, né? Legal, quero desejar boa sorte desde já, né? Ah, obrigada. Porque é um desafio, é andar muito, é gastar muita sola de sapato, muita saliva, Sim. né? Para conversar e também ouvir, né? As demandas Sim. que a população tem muita, né? E às vezes tem essa carência de conversar com pessoas que de fato têm a preocupação. Isso é importante, né? Que você, por exemplo, você ir na cidade, você ir nos bairros, né? E você ouvir, essa é a parte mais importante. Né? Porque normalmente o que a gente tem visto são vereadores, né, que às vezes ficam só nos seus gabinetes e acham, esse bairro precisa de um campo de futebol. Às vezes o bairro não quer um campo de futebol, ele quer um posto de saúde. Exatamente, ele quer, sei lá, uma creche, quer outra coisa, né? Então você tem que realmente, quando você vai... que eu acho que isso eu aprendi muito com o movimento sindical, né? Então a gente não faz a pauta da nossa cabeça. A gente faz a pauta conforme a categoria nos diz. Então, por isso que a gente sempre fez pesquisa, a gente fez assembleias. Então, qual é a forma de você ouvir a população? Você indo até lá nos bairros e conversando com isso. Sim. Então, tem sido uma experiência muito interessante ser pré-candidato em São Paulo, porque você vai conhecendo realmente as necessidades. E elas são iguais em muitos lugares. As reclamações dos postos de saúde é a mesma, né? De não ter remédio, não ter médico suficiente, porque privatizaram tudo. Né? E hoje, as OS, né, da vida. Então, OS aí, nada contra as OS. Eu acho que quando ela é bem trabalhada, tudo bem, mas não é isso, né? A questão é que você não tem uma fiscalização, a população não sabe a quem recorrer, né? Então, mesmo no posto de saúde, vai reclamar, você não pode, às vezes, nem reclamar, porque, então eu vou na subprefeitura, você tem que ligar no 56 para reclamar. Então, tem muitas reclamações da população que não conseguem hoje chegar ao serviço público, né? Entendi. Ivone, queria perguntar para você, é um tema, né, que o pessoal debateu muito, o apoio, né, do PT ao Boulos, né, que é o pré-candidato a prefeito aqui da capital, né, a renovação política, como é que, né, o que você tem a dizer desse apoio ao Boulos aqui na capital? Olha, eu sou uma das defensoras disso, para mim é o melhor candidato que nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo para concorrer à prefeitura. É uma pessoa preparada, é uma pessoa que vive lá na Zona Sul, né? Apesar dos vários fake news que fala que não mora lá, né? Que a gente começa a ver nas eleições um monte de fake news. Mora lá na Zona Sul, gente. Lá na Zona Sul mesmo. Conhece isso, já veio nessa questão da moradia, né? Que é o pessoal do MTST, que é importante, porque esse é um grande problema também que nós temos em São Paulo, que é o problema da moradia. A gente vê um monte de casa fechada, um monte de apartamentos fechados por especulação, né? E um monte de gente sem casa morando aqui nas ruas, né? Ele tem toda essa preparação e também nós do PT nós vamos ter a vice-prefeitura com a Marta Suplicy, que não preciso nem apresentar aqui, que a Marta Suplicy sempre... Os hospitais hoje que tem nas periferias, os céus, tudo que foi feito de bom, sempre as pessoas vão falar. Quando vieram aqui, só foi na última, foi a Erondina, a Marta e o Haddad. É isso. É isso, você não vê as outras prefeituras fazendo nada de bom para a periferia. Então, você inverte, né? E o Boulos, com certeza, terá essa inversão, né? Que é você pensar da periferia para os centros, né? Porque é importante. Estão abandonadas as periferias. Nem grama você corta, né? As praças estão... Gente, não tem manutenção nenhuma, não tem manutenção de bueiro nas ruas, né? Esse ano que é de eleição, eles vão começar, né? Começaram, mas aí faz um asfalto que você fez, o asfalto que choveu, tá esfarelando. Quer dizer, uma coisa... Verdade. Porcaria.
E faz também, de novo, essas imposições, né? Está fazendo reforma nas escolas municipais. Mas a reforma não perguntou para o diretor o que a reforma queria. Estou indo lá e estou impondo as reformas, às vezes o diretor nem... Aquela de novo. Não é mais importante a questão do telhado aqui. Mais importante talvez fosse uma copa, fosse uma outra coisa. E não foi feito isso de Professores, novo. Professores, uma qualificação, a um salário remuneração. maior para os Gente, professores. pelo amor de Deus, a remuneração que o prefeito deu agora para os funcionários municipais é um absurdo, né, que eles estão fazendo. Então, isso tudo, assim, o Boulos, com certeza, no seu programa de governo, ele tem respostas para tudo isso, né, e é o candidato mais preparado para ser prefeito. Tem um nome, prefeito. né, que eles estão desenvolvendo. Qual que é o nome? O nome São Paulo. Movimento SP. Movimento São Paulo, não é isso? Movimento SP. Movimento Legal, SP. bacana. Que aí lá e também estão fazendo o programa de governo, né? Então, Como se a população quiser participar, como é que faz? só ir lá no Movimento SP, tem lá, né, no site, né? E você vai lá e você vai olhar onde está fazendo as reuniões sobre a questão do programa de governo. E também tem lá explicando que você pode mandar propostas do programa de governo. Lá tem já um site, o Instagram, pode ir lá. Isso é muito bom, né? Porque a questão de um programa de governo participativo, onde São Paulo, mais de 11 milhões de habitantes, né, tem essa condição de contribuir, né, a minha dor colocada lá no plano de governo de um candidato, né, a prefeito aqui em São Paulo, capital, acho que uma das capitais mais importantes aqui da América Latina. Ivone, quero perguntar, né, já emendando aqui um pouco dessa questão do Boulos, eu tenho visto você visitar bastante cooperativas de reciclagem, a questão do meio ambiente, né, como tem sido essa experiência, esse diálogo com os catadores, com as cooperativas? Olha, tem sido muito interessante, né? E a gente percebe o seguinte, a gente tem grandes problemas agora de meio ambiente, todo mundo passou por esse calorão, né, que teve agora, inundações, né, porque chuvas imensas aí, nossa, a gente sofreu muito, né, no sul e aqui também, né, no sudeste também não sofremos. E você percebe que é o seguinte, não tem uma política, nosso lixo não é reciclado. Gente, é um absurdo. A capital, a maior capital do país, né, uma das maiores do mundo, você não recicla nem 10% do seu lixo, né? Você não tem, não passa ali caminhões de reciclagem boa parte dos bairros. E por que não, né? Por que você não tem momentos assim, lugares em que você estejam cooperativas, em que você pega esse lixo, né? Lixo que é reciclável e vire renda, né? Então, a lata, o vidro, o plástico, isso tem que ser reciclado, né? Questão do meio ambiente e também gera renda para esses trabalhadores, né? Então, aí eu fui visitar várias cooperativas que, infelizmente, né, estão sucateadas aí os vários equipamentos deles, porque desde o Haddad não tem mais investimentos na cidade nessa área. E hoje você tem políticas de novo que são do tempo do, vamos dizer assim, antigo. Lá, qual é a solução, gente? Vai lá e enterra o lixo. Isso não resolve, né? Não resolve, né? Você também percebe que, por exemplo, uma cidade tem pouquíssimos ecopontos, né? Que seria importante, porque tem outras formas. A gente pensa só, às vezes, só na questão desse lixo. Mas, por exemplo, lixo de materiais de construção. Eles são altamente reciclados. Então, você moe isso e você pode fazer, novamente, por exemplo, blocos, ou você usar isso, por exemplo, para assentar terrenos, né? Quando o terreno, você tem que ir lá fazer... Você pode usar esses entulhos, fazer casas né? populares. Sim, você pode reutilizar isso. E a cidade de São Paulo não tem essa política, né? Então, é uma coisa muito importante para a gente discutir. Eu tenho ido para aprender muito e debater muito e ver como é que melhora, né? Por exemplo, como é que você humaniza essa questão das pessoas ainda terem a carroça, puxar aquela carroça pesada? Quando a gente olha aquele senhor, aquela senhora puxando aquela carroça que dói o coração, por exemplo, não podia ser motorizado isso, né? Você não poderia facilitar isso, por exemplo, de ter cooperativas nos bairros em que as pessoas levassem isso também. Material, então, você tem várias criar políticas possibilidades, né? Que dá para fazer na cidade de São Paulo, porque lixo tem. Nós vamos ter sempre esse lixo, né? Mas se ele é reciclável, por que não reciclá-lo, né? Então, acho que essa é uma coisa muito importante para o meio ambiente e uma questão de educação para a cidade de São Paulo, né? Inclusive, eu li uma matéria, né, de um projeto de pagamento de serviços ambientais, né, do deputado Luiz Cláudio Marcolino, que tem, né, para a cidade de São Paulo e para o estado, né, de pessoas que trabalham com isso, que
o órgão público pague para essas pessoas que executem nada mais esse justo tipo do de que serviço, isso, porque né? eles estão colaborando com o meio ambiente e não recebem por nada. Então, é importante eles receberem sim. É um Legal. ótimo projeto. Vão lá na página do deputado Marcolini e vejam esse projeto, que ele é muito importante. Legal. Já pegando esse gancho, quem quiser entrar em contato com a Ivone para mandar mensagem, para poder fazer também, né, colocar lá, contribuir, né, aí com a questão da pré-campanha, como é que faz, Ivone? Ivone Silva, SP, tanto o Instagram como o Facebook. Legal. E lá vocês também vão ter acesso ao WhatsApp que a gente tem, também poder mandar uma mensagem e saber mais aí sobre. Legal. Ivone, quero agradecer aqui a sua participação, né, falar que esse espaço aqui está aberto para a gente poder dialogar sobre vários outros temas, né, e agradecer. Né, eu que agradeço ter vindo aqui, obrigada vindo aqui no programa, e tenho visto que tem vindo muita gente nesse programa, é importante, porque a gente está conhecendo o estado inteiro quais são os problemas. Legal. Né? Eu falo aqui para nossa equipe, Ivone, que ouvir a história das pessoas, isso nos ajuda, né, a construir a nossa história também, porque quando você, né, escuta a história do outro de coração aberto, sabendo a necessidade, e a gente tem tido essa oportunidade de conhecer pessoas do estado inteiro. Não, e é importante nessa coisa, né? Porque a nossa história nos molda, né? Então, é isso. As pessoas vão lutar por aquilo que elas já passaram algum dia, né? De algum tipo de problema, né? Então, acho que é importante. E esse é o momento, novamente, da gente fazer essa mudança na política no estado inteiro, no Brasil inteiro, né? Nas prefeituras, através da eleição. Então, gente, pense muito bem no seu voto para prefeito e vereadores e vereadoras nas suas cidades, que ela influencia o seu dia a dia muito mais que um deputado. Ivone, obrigado mais uma vez. Quero agradecer você que está nos acompanhando no Foco, a verdade nua e crua. Não esqueça de seguir a gente no canal. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima.